e a oração de fé curará o doente. Isso é o que está afirmando lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. A Bíblia é muito direta quando vai dizer sobre determinados assuntos. E quando diz sobre a oração de fé, ela fala assim que a oração de fé vai curar o doente com toda certeza. Nos versículos anteriores a esse, vai falar assim: está alguém aflito, ore. Está alguém alegre, cante louvores. Hoje é muito comum ver muitos louvores. O evangelho hoje é conhecido, na verdade, pela quantidade de louvores. A grande maioria do povo evangélico, não falo todos. Mas só que, e o mundo que a gente vive, a grande maioria das pessoas vive aflito, inclusive no grupo evangélico. Se a gente olhar como se vive a vida das pessoas, a aflição com que as pessoas vivem no mundo, deveria então estar todo mundo orando em vez de estar adorando, porque a palavra vai dizer assim que você tem que adorar quando você estiver alegre. Cante louvores quando você estiver alegre. Mas se você está aflito, então, se você está triste, então você ora. Eu te dou essa dica hoje: se você está triste, vai orar. Mas não cante louvores. O louvor ele vai anestesiar sua alma, vai te enganar, vai te seduzir, mas não vai resolver seu problema. Uma oração, quando você começa a orar, a sua mente se conecta com Deus e logo te vem uma ideia de como resolver seu problema. Mas enfim, o intuito aqui é falar da oração de fé, que a Bíblia fala: a oração de fé vai curar o doente. E no versículo 15, lá do capítulo 5 de Tiago, fala assim, que se está alguém doente, chama o presbítero, unge com óleo, e a oração de fé vai curar o doente. Ela é bem direta nisso. Ela não fala assim que a fé do doente vai curar o doente. Ela não fala assim que se o doente tiver fé, ele vai ser curado. Se a pessoa que tiver fé vai ser curada, não. Ela fala assim que a oração de fé, ou, em outras palavras, a oração feita com fé vai curar o doente. Então, quantas vezes nós vemos alguém chega, ora por um doente e o doente não é curado? Aí essa pessoa fala assim: mas o doente não teve fé. Ou e fala assim: Deus não era a vontade de Deus curar. De duas umas, ou esse texto a qual eu citei é mentiroso, ele é falso, ou alguém está tentando justificar uma coisa injustificável. Porque se a Bíblia está falando que a oração de fé vai curar, com toda certeza vai. Ou se não, é mentira. É óbvio. A gente tem que agir com inteligência. Por isso que a gente tem que ser um cristão inteligente que exercita a fé. É o nome desse canal, inclusive. Por essa razão, nós devemos ser inteligentes e não levar uma fé pautada nas nossas emoções. Se você ora e não se manifesta aquilo que você pede, é certo que não tem fé. Porque se a oração de fé cumpre com o seu papel, é lógico que vai se materializar. Na continuação do texto vai dizer que Elias era um homem igual a nós, mas ele orou com fé, ou seja, com certeza do que ele esperava, que a fé é a certeza do que se espera. Quando você espera uma coisa, você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer. Então, aí fala sobre Elias. Elias orou com fé para que não chovesse, e não choveu por 3 anos. Ou seja, ele tinha certeza que não ia chover e não choveu. E ele era como nós, só que ele tinha certeza quando ele orava. Então, eu te convido a ser racional e não emotivo, não enganado pela religião, que diz que quando você ora e não se materializa, é que não era vontade de Deus. Não é que não era vontade de Deus, é que você não teve fé, eu não tive fé. Nós temos que ser honestos. Quantas vezes eu mesmo já orei e não aconteceu? Antes eu ficava, mesmo, não é vontade de Deus. Mas um dia que eu comecei a entender a palavra, eu falo: poxa, tá errado. Se a palavra está falando que a oração de fé vai curar, é porque vai. Então, não é que não é a vontade de Deus, é que eu não tenho fé. Aí quando você traz para você que você não tem fé, aí você fala: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ter fé.
Aí quando você começa a buscar essa fé, essa certeza, você começa a ver uma série de atitudes e comportamentos errados na sua vida, a sua debilidade como mortal, você começa a ver, porque a sua falta de fé está ligada à sua falta de caráter, à sua falta de compromisso. Eu falo isso por mim mesmo, porque no momento que eu descobri que eu não tinha fé para que a mim cumprisse o objetivo da minha oração, eu descobri também que existia uma série de erros na minha vida que precisavam ser consertados e ainda precisam ser consertados, mas, como disse Paulo, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu quero te convidar a viver com fé, a buscar essa fé, porque se nós estamos vivendo um mundo tão mal, é porque hoje a igreja, a nós que dizemos ser cristãos, não temos vivido com fé e a nossa oração não tem sido com fé. Quantos doentes nós conhecemos, quantas pessoas que sofrem que nós conhecemos, quantas pessoas que necessitam de uma oração, como Jesus chegava, onde ele chegava, ele curava todos. Está escrito isso em Mateus 8,16, 15,16. Onde ele chegava, Jesus mudava o cenário, porque a oração dele era de fé. Ele tinha certeza que ia resolver o problema das pessoas. Eu te convido, vamos buscar esse alvo, que é ser semelhante a Cristo, não apenas em reconhecer Deus como Pai, que isso todo mundo faz, mas buscar Deus de forma que nós possamos ser como Ele, porque a Bíblia fala, nós somos deuses, filhos do Deus Altíssimo, está escrito em Salmo 82, e Jesus repetiu isso em João 6. Enfim, para não estender aqui, sejamos inteligentes, a gente trata a Bíblia conforme ela está escrito. Se a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e se está me faltando tudo, o Senhor não tem sido meu pastor. É uma coisa racional, é uma coisa do raciocínio. Então a gente tem que ser inteligente nesse ponto. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um bom dia, um dia de força e de vitória. Em nome de Jesus.